Olá, é possível formar um escritor, aprender a escrever na escola? A escritora e agente literária Sônia Belotto acredita que sim. Há anos, ela vem ministrando uma oficina literária e aposta todas as fichas na evolução da prosa escrita por seus alunos. A gente vai saber como se dá este processo na entrevista com Sônia Belotto. Na Dica de Leituras, a gente analisa a tetralogia Um Cavalheiro da Segunda Decadência, onde Hermílio Borba Filho faz todo um inventário pessoal e artístico de sua geração. O Leituras começa agora, conversando com Sônia Belotto. Sônia, você tem um curso de escrita criativa, que é uma técnica para escritores, né? Quer dizer, pelo menos quem quer tentar ser escritor, né? Como é que funciona essa questão da escola de escritores, vamos falar assim, né? A escola de escritores é super importante, né? Porque as pessoas que têm vontade de escrever livros sozinhas, inicialmente, elas falta algum conhecimento, falta alguma técnica que torna mais fácil a escrita, né? O desenvolvimento da história. E ela tem também o contato com as pessoas que estão sempre falando a mesma língua, né? Eu costumo dizer, quando você aprende a falar inglês, se você não tem contato com ninguém e fica falando outra língua que não seja o inglês, né? Dificilmente você vai ter essa habilidade. E a escola de inglês é bom porque lá tem as pessoas que falam o inglês a todo tempo e tal, né? E é bom que você tenha esse contato. A escola de escrita é a mesma coisa, né? Além de trazer para você a informação das técnicas, que facilite seu trabalho, tem todo esse envolvimento com as pessoas que estão em processo criativo, e o que vai facilitar ideias novas e esse processo criativo mesmo, né, de construção das histórias e tal. Agora, porque é o seguinte, tem uma técnica, né? Quer dizer, a técnica de você sentar na frente do computador, e o Fernando Sabino, ele dizia que a melhor coisa era exatamente você sentar em frente à página em branco e ficar ali 2 horas, você é obrigado a ficar pelo menos 2 horas diárias ali, que as histórias acabavam vindo, né, e tal. Quer dizer, tem toda essa coisa. Agora, a gente está falando de uma pessoa que tem muito talento, né, o Fernando Sabino e tal. Agora, a pessoa comum, né, quer dizer, como é que ela vai, sei lá, criar um personagem, né, quer dizer, de onde vem buscar isso? Como é que você trabalha esse tipo de informação com eles? Então, as histórias, as pessoas todas pensam. O pensamento não é uma coisa que você pode falar, agora quero parar de pensar, não vou pensar mais. Então, todo o tempo, você está observando, quando você vai para a rua, vai para o trabalho, vai para a escola, faz uma viagem, todo o tempo as pessoas estão observando as outras pessoas, os comportamentos, os movimentos e tal. E a própria vida, a vida das pessoas que ela conhece, ou de anúncios de jornal, de notícias, né, de acontecimentos, sempre são de onde pode partir uma ideia para se construir uma história, né? As pessoas sempre sabem de história de alguém e acham interessante, acham curioso, acham engraçado, e sempre dizem, essa história daria um livro, sua vida daria um livro e tal. Então, primeiramente, a pessoa tem que ter uma ideia, tudo parte de uma ideia. Uma história, um livro escrito, finalizado, ele sempre parte de uma ideia. Então, a partir dessa ideia, é importante você ter a ideia da história, né, sintetizar isso em 2, 3 linhas, né. A minha história é sobre um menino órfão que mora na casa dos tios e é chamado para ir para a escola de bruxaria. O caso do Harry Potter, né. É só isso. Então, a partir daí, como é que eu vou construir isso? Primeiramente, eu vou construir um personagem, né, que é a referência que eu tenho, o protagonista, o personagem principal. E o passo que eu sugiro, que eu acredito, né, é você retratar essa pessoa, né, materializando isso, colocando no papel. Então, nome, idade, sexo,
como a pessoa se veste, como ela se comporta, quais são as recordações da infância que ela tem, com quem ela vive, todo um questionário a respeito dessa pessoa, para que você tenha claro, né? E inicialmente é colocar o que você está sentindo, o que está pensando, sem questionar, né? Eu coloquei lá Harry Potter. Por que eu vou colocar esse nome Harry Potter? Não sei. Depois eu vou ver se cabe mesmo isso. Porque você está construindo, está num processo de construção, um processo criativo. E à medida que você vai fazendo isso, você vai se familiarizando com esse personagem, né? Você vai se aproximando dele. E à medida que você faz isso, você vai sentindo se esse é o nome correto desse personagem, essa idade cabe aqui e tal. E quando você conhece uma pessoa, todo mundo faz isso, né? Às vezes fica parecendo até um interrogatório policial, né? Acabou de conhecer a pessoa, como é que você chama? Você faz o quê? Você trabalha onde? Né? As pessoas começam a questionar umas às outras. Então, depois dessa construção de um questionário de dados biográficos desse personagem, você tem que questionar seu personagem, você tem que perguntar para ele, né? O que você faz, o que você gosta, qual é o seu desejo e tal. E as pessoas podem dizer, poxa, mas isso é coisa de maluco, né? Vou conversar com alguém que não existe. Que não existe, né? Mas é assim que a gente faz quando quer conhecer alguém, né? Então eu digo que o escritor, ele tem todo o direito de ser esquizofrênico, né? Porque ele tem que conversar com o personagem dele, tem que perguntar. Isso, na verdade, é um processo interno, né? Onde você passa a humanizar o seu personagem, né? E essas perguntas, essas respostas, obviamente, você mesmo que dá, mas é tão intuitivo, né? E quando você coloca no papel essas respostas, por fim você volta e faz uma leitura crítica daquilo, vamos dizer assim, com um bom senso de esse personagem responderia isso e dessa forma. Então, a repetição desse exercício até a exaustão faz com que você se aproxime muito desse personagem e com que pareça cada vez mais que ele realmente existe dentro de você, né? E até que você o conheça bem, porque você vai colocar na história palavras na boca desse personagem, você vai colocar ações para ele se movimentar dentro da história. Então, isso implica que ele vai ter determinados comportamentos, ele tem que ter suas crenças, seus valores, como uma pessoa, como qualquer outra. Né? Quer dizer, seria a construção de uma coisa com coerência, né? Quer dizer, a questão da verossimilhança, né? Torná-lo o mais real possível. Agora, a sua escola, ela tem toda uma base numa escola americana, né? Você quis até trazer a franquia dessa escola para o Brasil e acabou fazendo uma adaptação do método que eles aplicam lá. Né? Quer dizer, como é que foi esse processo e o que isso, de certa forma, implica, né, no seu trabalho? Eu fiquei muito animada, porque quando eu conheci uma escola em especial, a Gotham Writers Workshop, e eu fiquei fascinada, né? Porque até então não tinha conhecimento desse trabalho e eu então acreditei que por isso tantos americanos escrevem e são best-sellers no mundo todo, né? Eles têm uma escola lá, né? Na Inglaterra, por exemplo, é comum dentro das escolas, até a universidade, ter uma matéria fazendo parte da grade curricular chamada de escrita criativa. Então, para tudo, se você quiser pintar um quadro, se você quiser tocar um instrumento musical, você pode fazer. É só comprar uma tela, comprar tinta, jogar lá, pegar um instrumento, começar a dedilhar, batucar ali e tal. Mas se você conhece a técnica, você faz isso de uma forma melhor, mais rápida, né? E a escola de escrita me fascinou por isso, né? Mostra um caminho sem que você fique se perdendo no meio dele, né? Então, na verdade, não é uma forma, como você vai fazer um bolo numa forma quadrada, tem que ser quadrado, não é isso. Eu acredito que são ferramentas que são dadas ao
escritor ou ao futuro escritor, e que ele pode usar adequadamente ou não. Depende dele, da criatividade dele, né? Eu costumo dizer, o martelo serve para martelar prego, mas dependendo da sua necessidade e da sua criatividade, você pode usar o martelo para o que você quiser, né? Então, o que é dado no curso de escrita criativa são ferramentas, né, para você se guiar, né? Nada impede que no meio do caminho você resolva tomar um atalho e tal, mas é um caminho que que é mostrado e que eu acho que é importante. A partir dele você pode conhecer outros caminhos também. Agora, porque é o seguinte, a gente sempre fica criando determinados paralelos. A literatura que hoje se faz nos Estados Unidos, essa literatura que hoje é best-seller nos Estados Unidos e que acaba em todo o mundo, ela tem muito essa visão da forma mesmo, né? Quer dizer, tem o herói, tem o vilão, aí eles trabalham muito com o que no roteiro chama de plot e subplot, né? Quer dizer, que é o suspense e aqueles subsuspenses que vão linkando, né? Ligando um capítulo a outro, né? E a gente fica pensando numas escolas literárias mais, digamos assim, mais espontâneas. Quer dizer, os escritores que não tiveram essa formação. Por exemplo, no caso do Humberto Eco, do Nome da Rosa, enfim, o movimento do romance latino-americano dos anos 60 e 70, que terminaram sendo best-sellers internacionais, mas que tinham uma formação mais espontânea, quase. Os escritores se formavam mais espontaneamente, né? Quer dizer, é exatamente isso. Não corre o risco dessa forma, realmente, do cara acabar se prendendo a esses métodos de maneira tão intensa que ele acabe, de certa forma, poldando a criatividade? Não, não acredito nisso, não. Acredito que, assim, o que é dado nesse curso da Fábrica de Texto, por exemplo, que foi moldado utilizando a mesma estrutura das escolas americanas, que se trabalha com a estrutura do Joseph Campbell, que é um mitólogo, e estudou as histórias de contos de fadas para saber por que elas se eternizavam, e descobriu que essas histórias, que são best-sellers, elas são feitas com uma estrutura. Então, elas têm, vamos dizer, a mesma anatomia, como seres humanos, né? E aí tem, toda a história tem o protagonista, que é o herói, tem o vilão, porque tem que ter alguém que seja contra esse protagonista, senão não tem história, né? Se o protagonista encontra o caminho livre e aberto para tudo que ele quer fazer, não tem história para contar. Então sempre tem que ter um personagem que seja contrário a esse protagonista para que ele tenha que superar certas situações. Na nossa vida, de todas as pessoas, se você presta atenção, né? Segue a mesma coisa. Todo dia é um novo dia onde você não sabe o que vai acontecer, embora você possa prever, mas não possa estabelecer uma confirmação disso, né? No final do dia, muitas vezes você não consegue cumprir sua agenda, acontecem imprevistos e tal. Então, você tem que superar, no dia a dia são pequenos obstáculos, né? Mas se você colocar uma vida do nascimento até a morte, são grandes obstáculos. É a mesma coisa que acontece, então, dentro das histórias. O herói tem que ser tirado desse mundo rotineiro dele, da rotina dele, porque ali não acontece nada, e ser levado para um mundo desconhecido. Porque nesse mundo desconhecido, ele vai ter que enfrentar vai ter os amigos, vai ter que enfrentar os inimigos, superar os obstáculos, né? E alcançar um objetivo, que a história tem que ter um objetivo que vai fazer com que o herói possa se movimentar e vá até conquistar a recompensa daquilo que ele quis buscar. Então, eu vejo essa estrutura como da mesma forma que é a vida do ser humano, sempre com um objetivo, e ao buscar esse objetivo ele encontra obstáculos que ele tem que superar. As histórias são sempre histórias de superação, né? Desde os contos de fadas até as histórias, os romances e tal. Então, onde entra a criatividade do autor, que é como a nossa vida. Então, tem o ser humano e tem todos esses fatores que ele tem que atingir, o escritor. O que torna o escritor fantástico,
competente, é a criatividade, justamente a criatividade dele em compor todos esses elementos, né, todos esses caminhos que o personagem tem que passar. E de uma pessoa para outra difere muito. Alguns têm mais criatividade, outros não, né? Alguns escritores criam tramas que você não consegue parar de ler o livro. Aí você está atrasado para um compromisso com uma coisa, você fala, não, mais uma página. Se os capítulos são curtos, mas só mais esse capítulo e tal. E te deixa, assim, com vontade de falar para o mundo parar, porque você tem que ler o livro, né? E tem pessoas que não dormem. Eu mesma, muitas vezes, viro à noite porque estou lendo um livro e eu não consigo parar de ler. Parece que fico hipnotizada ali. Então, claro que tem as pessoas que têm mais criatividade, que são mais observadoras, mais perceptivas e que conseguem criar um mundo, como a J.K. Rowling fez com Harry Potter, né? Ela criou, na verdade, um mundo, né? A parte do nosso, tal. E o Senhor dos Anéis, mesma coisa. E tem os escritores que vão levar um pouco mais de tempo para criar histórias nesse nível, tal. Tramas como a Sandra Brown, com o livro Inveja, que é trama dentro de uma trama, e eu, primeira vez que li, fiquei fascinada, né? Como ela cria isso e tal. Então, não acredito que limite o autor, né? Pelo contrário, né? Dá alguns pontos para ele e o miolo, o recheio disso que é como você fazer assim, a grosso modo, né? Não é bem isso, mas só para exemplificar, tem uma massa de pão de ló, por exemplo, que é comumzinho, assim, farinha, ovo, tal. E tem pessoas que a partir dessa massa, elas criam bolos que, nossa, como essa é artístico, uma coisa super bonita e gostosa de comer até. E a mesma coisa, essas estruturas das escolas de escrita, né? Elas mostram esse caminho como se fosse um contorno do que você tem que seguir. Agora, o que tem dentro desse contorno, esse miolo, esse recheio, isso cria uma abertura grande para que o autor crie dentro disso, né? Depende da criatividade dele, da invenção. Agora, é uma coisa curiosa, que é o trabalho com a palavra, né? Quer dizer, pelo menos os grandes escritores universais, a gente sempre percebe uma preocupação com a lapidação mesmo do texto, né? Tem a frase clássica que se atribui a 300 escritores, mas enfim, né? Escrever é cortar, enxugar o texto. Tem o texto do Graciliano Ramos que diz que escrever é como lavar uma roupa, né? Tem que espremer até cair a última gota e tal, né? Ele até diz uma frase que eu acho ótima, que ele diz assim: palavra foi feita para dizer, não para brilhar como ouro falso. Então, quer dizer, como é esse trabalho da palavra mesmo dentro dessa estrutura da oficina de letra? Eu costumo dizer que escrever é escrever uma única vez e depois é reescrever até a exaustão ou até o seu prazo, o tempo que a editora te dá para entregar um trabalho, ou um jornal, ou uma revista te dá para você entregar uma matéria. O importante é que o autor escreva, primeiramente. Como no filme Encontrando Forrester, onde o escritor diz para o aprendiz: o que você está fazendo? Ele fala: estou pensando. Ele diz: não é para pensar, é para escrever. Né? Quando começa a escrever, o autor primeiramente tem que planejar todo o trabalho dele, é um projeto, ele tem que planejar isso até chegar o momento dele começar a escrever efetivamente. Quando ele começar a escrever, ele não pode pensar, ele tem que escrever. Porque se você escreve e ao mesmo tempo começa a pensar e começa a criticar e começa a se julgar, você quebra o fluxo da escrita. Uma ideia que você tinha, mas o que era mesmo que eu estava pensando, o que eu ia colocar aqui? Então não pode dispersar. Enquanto você está escrevendo, só escreva. Quando você chegar ao final do que você pretende escrever, aí então sim, você volta para o início, desde a primeira linha, e você vai fazer uma leitura crítica do seu próprio trabalho. Né? Se for um romance, por exemplo, vai observar as incongruências do texto, vai observar, fazer os ajustes necessários em relação ao personagem, em relação aos diálogos e tal, e terminado esse trabalho, volta novamente lá, e vai ler
mais uma vez, e até, se necessário, entregar na mão de um profissional de copydesk, né, para que possa também fazer uma nova leitura, porque a gente acaba ficando viciado no texto quando a gente trabalha muito com aquele texto, né. Então, é muito importante, eu vejo como um trabalho extremamente profissional do escritor, ter esse cuidado, né, ao escrever. E os resultados disso, né? Como é que está os resultados, enfim, seus alunos mesmo, né? Quer dizer... os nossos alunos, a gente tem tido eu me sinto a avó dos livros, né? E como toda avó tem orgulho do neto, né? Então, a gente tem alguns resultados que trazem bastante orgulho para a gente, né? Como no caso esse livro Max, O Cachorro que Fala, foi escrito por um senhor, José Bobrovski, que é de Santos, né? Na época ele tinha 70 anos, deve estar fazendo uns 3 ou 4 anos, e ele é um advogado e resolveu retratar a história das 2 netas que queriam muito um cachorro e a mãe não permitia que tivesse e tal. E ele fez o curso, e durante o curso de escrita, porque ao final do curso o aluno entrega um livro finalizado, né? E ele escreveu essa história infantil, Max, o Cachorro que Fala. Ele foi publicado pela Iendes, que é uma editora de São Paulo, na época, e acabou também vendendo direito de publicação, né, para uma companhia de cinema do Rio de Janeiro e uma companhia de teatro de São Paulo. E o livro dele também está escrito em português, em inglês e em espanhol, porque também foi publicado nos Estados Unidos e na Espanha. Foi traduzido e publicado fora do Brasil. Então, e outros autores também, alunos que finalizaram o livro e hoje são publicados por editoras em São Paulo, Rio de Janeiro e tal. Então, a gente tem resultados que, para nós, é um orgulho muito grande, né? Tá ótimo, Sônia. Obrigado por sua participação aqui no Eu que agradeço. Obrigado. Há uma pergunta recorrente a todo e qualquer escritor. De onde vem a ideia para um romance? As respostas variam, claro, mas o princípio está na vivência de cada um. Mesmo os autores mais imaginativos buscam apoio naquilo que viveu. Aos radicais, os que transformam a própria vida em ficção. Esta foi a opção de Hermilo Borba Filho ao escrever a tetralogia Um Cavalheiro da Segunda Decadência, agora relançada pela Bagaço, onde narra a trajetória de um moço que, envolvido por movimentos artísticos, deixa o interior de Pernambuco para viver uma vida de saltos e surpresas. O primeiro volume, Margem das Lembranças, começa em Palmares, onde a magia popular interiorana envolve o protagonista e o leva a sonhar com outros mundos. O que acontece no segundo volume, A Porteira do Mundo. É num Recife premido por uma indefinição entre a cultura popular e a universalidade que o protagonista vai descobrindo que o universo está em sua aldeia, está em sua formação interior. E aí parte para a conceituação de um ambiente artístico cujos princípios estão com os pés fincados na terra. De antemão, é preciso dizer que não apenas os preceitos artísticos interessam Hermilo Borba Filho e seus personagens. Isso fica muito claro quando o protagonista, também chamado Hermilo, arriba do Recife na tentativa de encontrar mundos mais amplos. O terceiro livro da tetralogia, O Cavalo da Noite, fala de uma metrópole, São Paulo, encharcada pela garoa e a frieza humana. Neste ambiente, o encontro com a arte se dá sempre numa roda de privilégios e proteções. Aquela frieza, aquela indiferença, são refletidas nas relações pessoais, no forte apelo sexual de tudo que, vindo lá do interior pernambucano, ganha amplidões que aproximam os livros dos relatos libertários de Henry Miller. Outro forte elemento da obra, o protesto político, ganha força no volume final, Deus no Pasto, quando, serenado, Hermilo se volta para uma visão mais humana do universo que o cerca. A tetralogia, enfim,
se fecha como uma larga obra de formação e de volta às crenças primárias. Um texto comovente e belo. Para entender todas as possibilidades do homem, a tetralogia é um cavalheiro da segunda decadência de Hermilo Borba Filho. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.